Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos assistir mais uma videoaula sobre metabolismo dos lipídios, sobre lipoproteínas e desta vez a lipoproteína que nós vamos estudar são os quilomicrons. Então, se você caiu neste vídeo por acaso, você não sabe, nós temos uma outra videoaula onde eu falo tudo sobre lipoproteínas. Vou deixar aqui no card. É uma aula introdutória, onde eu apresento o que são as lipoproteínas, sua constituição, os tipos, enfim, tem várias explicações muito bacanas lá. Então eu sugiro que você assista a esta videoaula de lipoproteínas primeiro, depois você pode correr aqui, porque nós vamos falar tudo sobre os quilomicrons. Combinado? Então, vamos dar início. Em primeiro lugar, precisamos saber que quilomicrons são lipoproteínas. Olha aqui a representação esquemática de como esses quilomicrons são constituídos. De maior diâmetro, tá? Então são vesículas que têm um diâmetro maior, as maiores lipoproteínas, e menos densas. Lá nessa aula de lipoproteínas eu falo sobre essa questão de densidade. Estas lipoproteínas foram estudadas por ultracentrifugação e os quilomicrons são as lipoproteínas que, apesar de grandes, elas permaneceram no sobrenadante, na superfície do tubo de ensaio, no processo de ultracentrifugação. Cerca de 85% da composição do quilomicron é constituída de triacilgliceróis. Nesta aula sobre lipoproteínas eu expliquei tudo sobre o que são os triacilgliceróis, que eu também posso chamar de triglicérides, triglicerídeos. Eu creio que você já deve ter ouvido falar, né? Lá eu explico bastante sobre isso. Então, os quilomicrons são conhecidos por carregarem em nosso plasma sanguíneo grande quantidade de triglicérides ou triacilgliceróis, certo? Dando continuidade, então, vamos observar detalhes sobre os quilomicrons. Na verdade, nesta aula de lipoproteínas eu disse que elas são verdadeiras bolsas. Os quilomicrons são bolsas, vesículas esféricas. E dentro deles, olha o que nós encontramos, os triacilgliceróis. Nessa videoaula, todas as vezes que eu mostrar um triacilglicerol, eu vou mostrar essa estrutura para vocês, tá bom? O triacilglicerol ou triglicerídeo, olha o nome, triacilglicerol, triglicerídeo, 3, ou triglicérides. Então, dentro dos quilomicrons existem os compostos, os lipídios triacilgliceróis e também os quilomicrons carregam os ésteres de colesterila, que eu também expliquei naquela aula de lipoproteína. Eu posso chamar de éster de colesterila, posso chamar de éster de colesterol, ou mesmo colesterol esterificado, que é um lipídio, é um colesterol muito hidrofóbico. Na verdade, os lipídios, de uma forma geral, são caracterizados pela insolubilidade à água. Eles não se dissolvem na água, não são solúveis na água. Então é por isso que existem as lipoproteínas, sobretudo aqui a aula é quilomicron. Ele carrega triacilgliceróis e colesterol ao longo da circulação sanguínea para os tecidos que precisam destes lipídios, tá? Eu quero que entre agora a tela cheia para mim, porque eu não posso deixar de mostrar, né? Na aula lá de lipoproteínas eu mostrei o triglicerídeo que eu montei. Ó que bonitinho aqui, tá? Então, para você entender aqui de uma forma bastante simples, bem biologia de verdade, o que é o triglicerídeo? Então, a molécula de triacilglicerol, triglicerídeo, ela constitui um glicerol, que é essa pecinha de Lego azul aqui, e neste glicerol estão ligados, através de ligações do tipo éster, 1, 2, 3 ácidos graxos. Os ácidos graxos também são tipos de lipídios, são compostos reconhecidos como lipídios, tá? Por isso o nome tri, porque no glicerol nós temos 3 ácidos graxos. Vejam como esse lipídio é grande, tá? Então imagine que você consome na alimentação triglicerídeo. Você concorda comigo que isso aqui precisa ser quebrado? Esse composto precisa ser degradado para ter condições de ser absorvido pelas nossas células, pelos nossos tecidos? É isso que nós vamos ver aqui. Voltando agora nos nossos slides, olha que imagem bonita. Sabe onde nós estamos? Nesta imagem aqui? No lúmen do intestino delgado.
Professor, o que é lúmen? Lúmen é a cavidade desses órgãos que tem esse formato de tubo, de órgãos ocos, né? Toda cavidade desses órgãos, na forma de tubo ou ocos, nós chamamos de lúmen. Então você pode falar lúmen do intestino, por exemplo, você pode falar lúmen do vaso sanguíneo, tá? Que é essa porção interna. Então nós estamos no lúmen do intestino. Eu quero falar brevemente sobre a digestão dos lipídios. Por quê? Para você entender o papel do quilomicron nessa digestão. Acontece que quando nós consumimos alimentos ricos em lipídios, então esses alimentos têm triacilgliceróis, colesterol. Estes lipídios precisam ser digeridos. E esse processo de digestão começa lá no intestino delgado, na primeira porção, que é o duodeno, com a ação de um fluido chamado bile. A bile é um fluido produzido pelo fígado e que fica armazenada no interior da vesícula biliar. Eu tenho inclusive uma aula aqui no Biologia de Verdade, eu vou deixar aqui no card, onde eu explico sobre bile e sobre a ação da bile nos lipídios. Então, para você entender de uma forma muito simplista, quando você consome os lipídios, eles ficam ali em partículas maiores e que não são solúveis em água. E para que eles sejam digeridos, enzimas denominadas lipases, olha o nome da enzima, lipase, precisam agir, atuar sobre esses lipídios. No entanto, a bile, ela vai fazer o quê? Ela vai atuar como um detergente biológico. A bile é o detergente natural que o nosso organismo produz. Ela atua sobre aquelas partículas maiores de lipídios, fazendo com que se tornem partículas menores, mais dispersas e também facilitando a ação das enzimas lipases. É como se a bile ali emulsificando aquelas gorduras ingeridas facilitasse a chegada das lipases sobre esses lipídios. Então a bile vai exercer essa ação de digestão prévia e o que vai acontecer na sequência? Olha aqui no slide. Vamos pegar como exemplo o triacilglicerol, que eu acabei de mostrar, que é um lipídio grande e que a gente precisa digerir, degradar, para ter condições de absorver em nosso corpo. As lipases, lá no lúmen do intestino delgado, elas vão fazer com que os triacilgliceróis sejam degradados em diacilglicerol mais um ácido graxo livre. Você viu o que aconteceu aqui? Ó, a lipase quebrou um ácido graxo do triacilglicerol. Aí a gente chama de diacilglicerol. E elas vão continuar atuando agora, degradando mais ácidos graxos. E nós temos então o monoacilglicerol, que é aqui era um triacilglicerol que perdeu agora 2 ácidos graxos, tem só um ácido graxo e 2 ácidos graxos livres. E por fim, as lipases, elas chegam a fazer o quê? A degradar completamente o triacilglicerol em glicerol e 3 ácidos graxos livres. Professora, por que isso acontece lá no lúmen do intestino delgado? Porque agora estes ácidos graxos livres, esse glicerol, o colesterol, que também pode ter vindo aí proveniente da nossa dieta, precisam ser absorvidos pelas células intestinais. Então, a quebra prévia desses triacilgliceróis é fundamental para que eles possam entrar na célula. Tudo bem? Porque o triacilglicerol não dá para ser transportado. Uma vez que essa digestão, que esta quebra através da ação das enzimas aconteceu, nós temos então ali no lúmen do intestino o glicerol livre, os ácidos graxos livres e estes lipídios todos que já foram digeridos vão sofrer o quê? O transporte para dentro das células intestinais. Finalmente vão ser absorvidos. Tem condições de serem absorvidos. Então agora você tem que imaginar, vamos mudar aqui o cenário. Nós estamos aqui no lúmen do intestino delgado. Eu vou pegar um pedacinho desse lúmen aqui, tá vendo? Do epitélio do intestino delgado, que está marcado aqui no quadrado amarelo. Vou dar um zoom aqui. E o que é que eu tenho nesse epitélio do intestino delgado? Células denominadas de enterócitos. Tá vendo? Olha, os enterócitos com suas microvilosidades. Se você já estudou um pouquinho sobre histologia. Então quer dizer que no enterócito, os produtos da digestão, ou seja,
o colesterol, os ácidos graxos livres, o glicerol, eles vão ser absorvidos, vão ser transportados para dentro do enterócito, tá? Por difusão. E lá dentro dessas células, eles vão ser reconvertidos a triacilgliceróis. É como eu falei, triacilglicerol inteiro não vai passar pela membrana da célula, quebrou previamente, mas dentro do enterócito, ele reconstrói o triacilglicerol. Ele tem enzimas para isso. Existe também aqui a participação dos retículos endoplasmáticos, você vai ver, tá? No processo que vai acontecer. Ele remonta o triacilglicerol novamente, juntamente com os ésteres de colesterila, aqueles ésteres de colesterol. Estes lipídios vão ser literalmente empacotados dentro dos quilomicrons. Então, algo muito importante que você precisa saber: o quilomicron é uma lipoproteína produzida pelo nosso organismo, sobretudo pelos enterócitos no intestino delgado. E é aí que existe a participação das organelas, dos retículos endoplasmáticos, para produzir essa estrutura, essa vesícula, que eu falei bastante, né, da estrutura aí da lipoproteína lá na outra aula. E agora, esse quilomicron está carregado de triacilgliceróis e de ésteres de colesterila. Professora, para quê? Os quilomicrons agora vão ser conduzidos para a circulação linfática. Sai do intestino delgado, passa pela circulação linfática e, posteriormente, esses quilomicrons vão atingir, olha aqui, a circulação sanguínea. Professora, por que eles vão para a circulação sanguínea? Porque, pessoal, triacilgliceróis, ésteres de colesterol são insolúveis em água. E o sangue, a fração líquida do sangue, que é o plasma, é rico em água. E como é que esses lipídios, que são insolúveis, são hidrofóbicos, vão ser transportados? Então, eles são transportados no interior destas vesículas esféricas denominadas quilomicrons. E agora, na circulação sanguínea, estes quilomicrons, vamos mudar mais uma vez o cenário. Olha, estamos agora dentro de um capilar sanguíneo. O que você está vendo aqui nessa figura? Você está vendo aqui as células endoteliais, tá vendo? O endotélio, que é o tecido que reveste aí o interior de um capilar sanguíneo, e esse espaço aqui, ó, é o lúmen do capilar, tá? É aquela cavidade, é o interior do capilar. Quilomicron, ele chega nesse capilar, tudo bem? Então, ele vai chegar aqui. Acontece que nos capilares sanguíneos, voltado para o lúmen dos capilares sanguíneos, existe uma enzima. Então, o quilomicron chegou aqui e existe uma enzima, representada aqui em verde, denominada de lipase lipoproteica. Olha o nome dela, lipase. Te remete a quê? É uma enzima que vai fazer quebra de lipídios. Lipoproteica, o sobrenome dela, significa que ela atua sobre lipoproteínas. E é exatamente o que esta lipase lipoproteica, que fica presa no endotélio do capilar, virada para dentro do lúmen, vai fazer. A lipase, ela vai reconhecer uma apolipoproteína do quilomicron, tá? Mais especificamente a ApoC2, tá? Na primeira aula eu falei sobre as apolipoproteínas também. Então, estas apolipoproteínas aqui são as sinalizadoras. A lipase lipoproteica reconhece uma apolipoproteína, no caso a ApoC2, e o quilomicron gruda na lipase. E finalmente, olha o que a lipase vai fazer. Se a função dela é quebrar lipídios, a lipase, ela vai pegar esses triacilgliceróis que estão dentro do quilomicron e vai degradar esses triacilgliceróis em glicerol e ácidos graxos livres. Professora, por que quebrou de novo no capilar? Porque, pessoal, estes ácidos graxos livres, esse glicerol, precisam ser agora transportados. Então, a lipase lipoproteica degrada os triacilgliceróis em ácidos graxos livres e glicerol. Para quê? Para que estes ácidos graxos e glicerol sejam transportados para os tecidos. Porque triacilglicerol inteiro não vai. Agora, ácidos graxos soltos, glicerol livre, vai para dentro dos tecidos. Quais tecidos vão receber
esses produtos da quebra do triacilglicerol? Tecido adiposo, tecidos musculares, estriado esquelético, muscular cardíaco, estriado cardíaco e até a glândula mamária durante o período de amamentação. Professora, mas o que estes tecidos fazem com esses ácidos graxos? Gente, tecido adiposo é formado por células denominadas adipócitos. Sabe o que o adipócito vai fazer? Ele vai pegar os ácidos graxos livres e o glicerol, vai remontar triacilglicerol, vai reconverter isso a triacilglicerol e vai estocar dentro do seu citoplasma o triacilglicerol como reserva de energia. Que o triacilglicerol é uma excelente reserva energética. Já os tecidos musculares, estriado esquelético, estriado cardíaco, precisam de energia. E esses ácidos graxos são matérias-primas para estes tecidos produzirem energia. Que energia? ATP é a forma de energia que esses músculos, lógico, que todas as nossas células necessitam. E na situação, no processo de amamentação, esses ácidos graxos também são conduzidos à glândula mamária para a síntese de leite materno. Olha que coisa bonitinha. Agora você consegue imaginar comigo o seguinte, tá? Então, de uma forma bastante simplificada, vamos aqui, sumariamente, vamos entender que os quilomicrons conduzem os lipídios obtidos através da dieta. Você viu, triacilgliceróis, colesterol, passaram pela digestão prévia e estes lipídios foram conduzidos pelos quilomicrons para serem prontamente utilizados pelos tecidos, mencionados agora, como fonte de energia. Então, os adipócitos armazenam, reconvertem a triacilglicerol e guarda como energia. Você pode também ter o uso dos ácidos graxos utilizados imediatamente como fonte de energia, que é o que eu mostrei para vocês nos tecidos musculares. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui nessa aula para dizer para vocês que o Biologia de Verdade tem um curso completo sobre respiração celular, onde nós abordamos o metabolismo dos carboidratos sendo usados como fonte de energia para a produção de ATP, lipídios, ácidos graxos sendo usados como fonte de energia também, que é o processo de beta-oxidação. Então, nós explicamos tudo como esses ácidos graxos são utilizados para fazer o combustível que a célula necessita, que é o ATP. Então, aqui nos comentários desse vídeo, na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link para você ir lá conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso, sobre o conteúdo programático dele. E aqui no canal nós temos uma aula sobre ATP. É uma aula deste curso para você entender como é que funciona, tá bom? Vai lá depois se você precisar aí entender um pouco mais sobre essa principal via metabólica. Quando você fala em bioquímica metabólica, respiração celular, uso de carboidratos, lipídios, até ocasionalmente de aminoácidos como fonte de energia, é algo que você precisa saber, tá bom? Então, aqui, os quilomicrons levaram esses lipídios para essas funções, ou de reserva de energia, ou como uso imediato para síntese de ATP. Acontece que, voltamos lá no cenário do capilar sanguíneo. Uma vez que os quilomicrons sofreram a ação da lipase lipoproteica, imagina comigo, a lipase foi lá, arrancou os triacilgliceróis de dentro do quilomicron, quebrou, conduziu os ácidos graxos livres e glicerol para os tecidos que necessitam. Vocês concordam que os quilomicrons ficam mais vazios? Porque perderam a maior parte dos triacilgliceróis, porém ainda estão cheios de colesterol. Vocês viram que nós não falamos dos ésteres de colesterila. Então o quilomicron vamos imaginar, como se ele fosse uma sacola, a sacola agora está vazia, a bolsinha está vazia. Por quê? Porque triacilgliceróis foram removidos dali. Estes quilomicrons passam a ser chamados de remanescentes de quilomicrons. O que é o remanescente? Remanescente é aquilo que sobra. É a sobra de quilomicron. Então ele sofreu essa ação prévia da lipase lipoproteica, ficou mais vazio e agora, ainda através dos capilares sanguíneos, estes remanescentes de quilomicrons migram para onde? Para o fígado. É lá para o fígado que eles vão. E mais especificamente nos hepatócitos, nas células hepáticas, estes quilomicrons vão sofrer o processo de endocitose. Ou seja, sabe o que vai acontecer?
quando o remanescente de quilomicron chega no fígado, na membrana do hepatócito existem proteínas que reconhecem a apolipoproteína do quilomicron, mais especificamente a ApoE, tá? Então, a membrana do hepatócito reconhece a apolipoproteína, faz o quê? Engolfa essa partícula de quilomicron para o interior da célula. Então, quilomicron, processo de endocitose, ele vai ser internalizado para o citoplasma do hepatócito. E lá dentro do hepatócito agora, o que vai acontecer? Lisossomos, organelas citoplasmáticas que fazem esse processo de digestão celular, estão lá esperando para digerir esses quilomicrons. E todo o conteúdo de colesterol que está dentro do quilomicron vai extravasar ali dentro do hepatócito. Nossa, professora, quer dizer que o lisossomo vai fazer isso? Aqui no card tem aula sobre lisossomo, biologia de verdade. Está ficando, graças a Deus, cada vez mais completo para entregar conhecimento de qualidade para vocês. Então, na aula de lisossomos eu explico tudo sobre o funcionamento destas organelas que vão atuar aqui neste contexto. Tudo bem? Então nós vamos ver que o fígado, ele recebe esse quilomicron mais vazio. Portanto, pessoal, nós vamos resumir aqui e entender que todos aqueles lipídios consumidos através da nossa dieta são conduzidos ao nosso organismo através dos quilomicrons, que vão sair ali do intestino delgado, passar pelo sistema linfático, atingir circulação sanguínea, levar para tecidos adiposo, musculares, até para a glândula mamária. Por fim, os remanescentes de quilomicrons atingem o fígado. E esta via de transporte dos lipídios é conhecida como via exógena. Então é uma coisa aí que nas aulas de bioquímica seu professor pode cobrar de você. Os quilomicrons realizam um transporte que é conhecido como via exógena. Da alimentação, passa pelos tecidos que necessitam dos lipídios e culmina, chega lá no fígado. Portanto, galera, vocês perceberam aqui, ó, vamos dar uma ênfase para o fígado, a importante participação deste órgão. Observe, portanto, a participação do fígado no metabolismo dos lipídios, pois tudo que sobrou dentro dos quilomicrons remanescentes é captado por ele. E eu quero deixar uma reflexão aqui com você. Olha como o fígado, e essa é só mais uma aula. Eu ainda vou falar de VLDL, LDL e HDL, tá? Tem aula boa ainda vindo por aí. Essa é só uma aula falando de uma lipoproteína. E a gente já viu aqui como o fígado participa ativamente desse processo. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm gordura no fígado. É um processo patológico conhecido como esteatose hepática. Então, quer dizer, obviamente que eu não estou resumindo a esteatose hepática, a gordura no fígado, simplesmente a quilomicron, mas nessa aula você percebeu a participação do fígado nesse metabolismo de lipídios e começa aí a abrir na sua mente um raciocínio para você desvendar um dos motivos pelos quais esse fígado pode ficar sobrecarregado, não é? Por quê? Porque vocês viram que o transporte de quilomicron ele traz lipídios de onde? Da nossa dieta. Por isso que é importante consumir os macronutrientes nas quantidades necessárias, nem menos e nem mais. Então, esta foi mais uma aula onde nós abordamos exclusivamente quilomicron. Ai, professora, mas eu cliquei aqui achando que eu ia aprender um pouco mais das demais lipoproteínas. Como eu te disse, ainda vem mais aula por aí, tá bom? Então, se você quiser aprimorar seus conhecimentos, vai lá para você assistir as aulas que eu deixei aqui no card, aula de lipoproteína, que é muito importante para você entender essa daqui também. E estou aqui à disposição. Qualquer acréscimo que você queira fazer, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários e a gente bate papo. Não se esqueça também que o Biologia de Verdade, além de estar aqui no YouTube, também está no Facebook, e lá no Instagram, @Biologia de Verdade, onde eu converso muito com a galera por direct, certo? Então, aquele abraço de guerreiros, até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau!